Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Palmeiras vive uma nova página de glória, daquelas que parecem saídas de roteiro de filme épico. Na quarta-feira, no Monumental de Nunes, o Verdão arrancou um triunfo sobre o River Plate por 2-1 e fechou o placar de uma estatística impressionante, 18 vitórias fora de casa em 26 jogos como visitante em 2025, superando o Paris Saint-Germain, que ficou com 17. Essa marca coloca o clube paulista no topo mundial de equipes que mais venceram longe de seus domínios, segundo dados da Opta. É um recorde que transcende rivalidades regionais ou expectativas, é o tipo de feito que traduz a força mental, o suor em viagens intermináveis e a capacidade de impor respeito mesmo sob pressão. Por trás dessa saga de triunfos, porém, surge Neto, figura que não foge ao bordão e admitiu, sem rodeios, que esse domínio palmeirense fora de casa foi pura sorte. Ele não disse sorte no sentido pejorativo, mas como definição de algo imprevisível, algo que ultrapassa lógica, expectativa e até planejamento. A declaração provoca risos, espanto e reflexões. Afinal, quanta sorte cabe em uma campanha tão consistente? A campanha do Brasileirão de 2025 mostra parte desse contexto. Palmeiras está na terceira posição, com 46 pontos em 21 jogos, resultado de 14 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Tem 32 gols marcados e 17 sofridos, saldo de mais 15. Abel Ferreira, técnico do Verdão, vê no elenco uma entrega quase que heroica. Viagens longas, deslocamentos pela América do Sul, jogos com gramados adversos, rivais fisicamente mais robustos, árbitros rigorosos, tudo isso sob um cenário de cobranças 1000. E ainda assim, Palmeiras coleciona vitórias como visitante. Esse tipo de campanha exige muito mais do que sorte, exige disciplina, coerência, mentalidade competitiva, mas Neto insiste na sorte como um fator central. Pura sorte, disse ele, talvez para minimizar cobranças, talvez para causar polêmica, ou simplesmente porque acredita que em muitos momentos o resultado escapou por detalhes que fogem ao controle humano. Dá fechar jogo em La Bombonera, sacudir adversário em casa, driblar adversidades climáticas. Tudo isso tem um quê de imprevisível, coisa que o azar ou o presságio de sorte costumam tentar dar conta. Mas, se for sorte, que essa sorte se repita por muitos jogos. Dentro de campo, entretanto, a equipe mostra solidez sobretudo nas partidas fora. Abel Ferreira ajustou o sistema tático que preserva energia, movimenta bem os pontas quando necessário, segura a pressão nos momentos críticos, aposta na defesa organizada e no contra-ataque cirúrgico. Jogadores como Vitor Roque aparecem como protagonistas. A vitória sobre o River Plate não foi apenas mais uma no currículo, foi simbólica. Feita na Argentina, em mata-mata de Libertadores, reforça o peso que o Palmeiras tem fora de casa. Feitos desses constroem reputação. Se o time cresce nessas condições, se segura longe da torcida adversária, fica maior o respeito que o mundo do futebol deposita sobre ele. Essa vitória tornou mais claro ainda porque ele encabeça o ranking mundial de vitórias como visitante. Mas a sorte de Neto não é unanimidade. Nas redes sociais, torcedores dividem sensação entre orgulho e indignação. Alguns exaltam a campanha, enxergam nela a confirmação de que Palmeiras está em outro patamar. Outros, mais céticos, apontam falhas recentes em confrontos diretos no Brasileirão ou jogos onde o time deixou pontos preciosos escapar. Mesmo com 18 vitórias fora, há quem diga que não basta só vencer fora, é preciso ser dominante, convincente, consistente em todos os momentos. Do lado da diretoria, as expectativas se misturam, a força para seguir acreditando que essa estatística pode virar mais do que um ranking bonito, pode significar chances reais de título nacional ou continental. Mas também há cautela, calendário pesado, lesões, desgaste. A gestão sabe que sustentar isso envolve custos, desgaste e responsabilidade dobrada. A torcida merece, mas exige ainda mais. O fato é que 2025 tem sido ano de contrastes para o Palmeiras,
Boas campanhas nas competições, mas críticas quando o time parece adotar jogo mais cauteloso, elogios pela entrega, mas questionamentos pela estética ofensiva em alguns momentos, louvores pelos resultados, mas sempre aquela voz que pergunta se não há sorte demais envolvida. Neto parece querer alimentar essa dúvida, talvez para baixar pressão ou talvez para lembrar que no futebol, inevitavelmente, o imprevisível caminha de mãos dadas com o técnico, o jogador e o dirigente. Dentro do Brasileirão, Palmeiras segue firme na briga. Está entre os melhores, com desempenho superior à maioria dos adversários, mas ainda distante do líder. Cada jogo fora que terminou em vitória foi precioso para manter o time competitivo no topo da tabela, para não deixar Flamengo e Cruzeiro arrancarem sozinhos, para manter a ambição viva. A matemática do campeonato ainda dá espaço, porém, sem folga. Qualquer deslize pode custar muito caro. Além disso, no calendário de 2025 o Palmeiras também disputa Libertadores, Copa do Brasil, ou já disputou, e isso exige rotatividade, elenco competente em números e mente sã. A sequência de jogos será decisiva. Cada viagem, cada jogo em altitude ou calor, cada confronto contra adversários que fecham linhas será teste para saber se o Verdão simplesmente teve sorte até aqui ou se construiu algo sólido para durar. Neto, ao dizer pura sorte, provoca a reflexão, até que ponto o mérito, o planejamento, o suor, o preparo físico e mental estão sendo reconhecidos? Até que ponto o acaso está servindo de desculpa para críticas ou como escudo diante de pressões externas? A narrativa esportiva muitas vezes prefere heróis ou sortudos. No caso do Palmeiras, ele parece caminhar os dois caminhos ao mesmo tempo. O que ficará desse 2025 para o Palmeiras dependerá das próximas semanas. Há jogos cruciais que definirão títulos, confrontos diretos contra Flamengo, Cruzeiro ou outros que vençam no mata-matas da Libertadores, escapar bem no Brasileirão, gerir o elenco, evitar lesões. Mas se continuar vencendo fora com a mesma frequência, se mantiver a solidez, a entrega, a concentração, será difícil alguém negar que, mesmo sob a capa de sorte, o Alviverde é gigante, e sua campanha, histórica. Nesse momento, torcedores já vivem nítida ambição. Não basta mais sobreviver fora de casa, quer-se dominar, não basta mais liderar ranking de vitórias longe do Allianz Parque, quer-se ser campeão. Se torneios nacionais e continentais se definem em finais, se tornam palco da eternidade, e Palmeiras parece disposto a deixar sua marca onde os resultados contam. Neto tensiona, sorte ou mérito? O tempo responderá. Olá torcedor Alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Essa marca histórica de vitórias fora de casa não apenas coloca o Palmeiras entre os gigantes do futebol mundial, mas também amplia o debate sobre o que realmente constrói a grandeza de um clube. Em tempos em que o protagonismo é compartilhado com equipes bilionárias da Europa, como Manchester City, Real Madrid e o próprio PSG, que agora vê o Verdão à sua frente nesse quesito específico, o feito do time comandado por Abel Ferreira ganha um peso ainda maior. É o tipo de conquista que evidencia um projeto sólido, competitivo e com mentalidade vencedora, mesmo quando o adversário tem a torcida, o estádio e o clima a seu favor. Abel, inclusive, voltou a reforçar em entrevistas recentes que nada disso acontece por acaso. Ele lembrou que cada viagem envolve um estudo minucioso sobre o adversário, logística ajustada ao extremo, psicologia aplicada para manter o grupo motivado e, acima de tudo, um grupo de atletas que abraçou completamente a ideia de ser competitivo em qualquer terreno. Temos uma equipe que joga com coragem, que acredita que pode vencer em qualquer campo, e que não se intimida com pressão. Isso não é sorte. Isso é trabalho duro, disse o treinador, com seu já conhecido tom firme e direto. No vestiário, o ambiente é de confiança. Jogadores como Murilo, Richard Rios, Rafael Veiga e Hendrick, mesmo com rodízios, mantêm o desempenho em alto nível. A mistura de juventude com experiência, aliada à mentalidade europeia que Abel implantou no clube desde 2020, parece ter criado um Palmeiras itinerante, forte tanto no Allianz quanto em qualquer outro estádio da América do Sul. E essa força é reconhecida, inclusive, por adversários que, após as derrotas, costumam admitir,
é difícil jogar contra esse time, eles não perdem a cabeça nunca. O contraste, no entanto, continua com vozes como a de Neto, que apesar do histórico como ídolo do Corinthians, ainda exerce papel influente na opinião pública esportiva. Ao declarar que o sucesso fora de casa do Verdão é pura sorte, ele não apenas provoca a torcida, como também acende uma discussão importante: até que ponto o futebol permite espaço para o imponderável? E será que essa recorrência de vitórias pode realmente ser atribuída ao acaso? Ou estaria Neto apenas exercendo sua função habitual de gerar audiência por meio da polêmica? Fato é que, enquanto se debate o mérito ou a sorte, os números não mentem: 18 vitórias fora de casa em uma temporada que ainda nem terminou. Em um ano onde a maratona de jogos e a exigência física dos atletas beiram o insano, manter esse aproveitamento como visitante é estatisticamente raro e tecnicamente difícil. Por isso, especialistas do futebol, como ex-jogadores, treinadores e jornalistas, têm se posicionado em defesa do projeto palmeirense, destacando que, com ou sem sorte, os números não seriam alcançados se não houvesse competência. E essa competência transparece também na forma como o clube se comunica com a torcida, evita grandes turbulências internas e mantém um elenco competitivo mesmo com vendas, lesões e convocações. Endrick, por exemplo, já está vendido, mas segue comprometido. Gustavo Gomes, símbolo de liderança, é outro que mesmo em ano de calendário internacional, manteve o foco e ajudou o time a consolidar essa impressionante performance fora de casa. Isso sem falar no goleiro Everton, peça-chave nas partidas mais duras, com defesas que salvaram pontos cruciais. Ao ultrapassar o PSG, um clube símbolo da ostentação no futebol moderno, o Palmeiras não apenas celebra uma marca numérica. Ele reforça uma identidade, a de um time que sabe competir sob qualquer circunstância, que se adapta, que aprende com as derrotas e que valoriza cada detalhe da preparação. O Verdão de Abel Ferreira virou um exemplo de profissionalismo, mesmo em um cenário nacional onde ainda se debate a modernização estrutural dos clubes. Para os torcedores, esse é mais um argumento para afirmar: somos o maior do Brasil, e agora estamos mostrando isso ao mundo. As redes sociais já estão tomadas de memes, comemorações e provocações aos rivais, especialmente aos corintianos, ainda incomodados com a declaração de Neto. Mas o que importa para o palmeirense comum não é a opinião de comentaristas, e sim a confirmação de que seu clube vive um dos melhores momentos da história. E os números, frios e exatos, estão ali para provar. Abel Ferreira, por sua vez, mantém os pés no chão. Ele sabe que recordes são importantes, mas títulos ainda são a cereja do bolo. O Verdão ainda está na briga pelo Brasileirão, com jogos decisivos à frente, e as fases finais da Libertadores também se aproximam. Para o treinador português, o foco é manter o grupo blindado, longe de euforias exageradas e com os olhos sempre voltados ao próximo desafio. Vamos seguir trabalhando. Nosso objetivo é ganhar sempre o próximo jogo. Os números virão como consequência, afirmou em entrevista coletiva. Enquanto isso, o PSG, agora vice nesse ranking de vitórias fora de casa, assiste de longe a um clube sul-americano roubar a cena. Não é todo dia que um time do Brasil aparece no topo de estatísticas globais. E isso coloca o Palmeiras em uma vitrine onde poucos clubes conseguem estar. Pode ser sorte, como disse Neto. Pode ser trabalho, como acredita Abel. Pode até ser os dois. Mas o que ninguém pode negar é que o Palmeiras de 2025 está fazendo história, e ainda tem muito chão pela frente para torná-la ainda maior. O ano ainda reserva emoções, desafios e possíveis finais épicas. Mas o que já foi escrito até aqui basta para garantir ao Palmeiras um lugar na galeria dos gigantes do futebol internacional em 2025. Um feito que transcende fronteiras, silencia críticas e eterniza nomes. No fim, talvez seja como disse um torcedor nas arquibancadas após mais uma vitória fora: se isso é sorte, que dure para sempre. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.